Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques, trabalho com a matéria de informática para concursos. Nesse bloco aqui a gente vai tomar um tempo para corrigir, fazer a avaliação dos gabaritos das questões da prova do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, daqui de São Paulo, da Banca Fundação Carlos Chagas. Foram questões relativamente tranquilas para resolver, e eu costumo falar que elas são tranquilas para quem está preparado, né? Porque quem conhece aquilo que a banca costuma cobrar sempre vai estar melhor preparado e mais alinhado para as suas relativamente facilidades de prova, tá certo? Então vamos lá, eu preparei aqui as questões, né? Coloquei ela em forma de slide para a gente poder fazer a leitura. Eu tentei colocar aqui exatamente na mesma formatação que a banca apresenta na prova, porque às vezes a gente vai resolver questões assim, sites de questões, e ela não tem essa diferenciação de letras, né? A Fundação Carlos Chagas ela é muito cuidadosa nesse sentido de colocar os tipos de letra de forma adequada para que você não tenha dificuldade na leitura, né? Então, vamos lá. A questão de número 18, ela diz o seguinte: um analista criou uma planilha no Google Workspace. O Google Workspace, ele é a suíte de aplicativos da Google, né? E as planilhas são criadas no chamado Google Sheet, né? Aqui lembrando que esse termo é em inglês, né? Lá, se você abrir o Google Planilhas, ele vai te apresentar em português, né? No meu Workspace, por exemplo, está tudo em português, mas as provas têm caído exatamente assim. Mas vamos lá. E compartilhou com os demais usuários do setor. Significa compartilhar, ele acabou dando permissão para que os usuários do departamento tivessem acesso a esse arquivo, tá? Lembrando que essa permissão, ela é seletiva, ou seja, ela vai permitir que outras pessoas acessem, só que pode acontecer de cada pessoa ter uma permissão diferente, né? Um pode ser, por exemplo, somente leitura, o outro pode ser leitura e edição, o outro pode ser comentários, então cada um vai ter uma permissão diferente para trabalhar aí, tá certo? Aí ele diz o seguinte, ó, mas precisa que a coluna nomes dessa planilha não seja modificada. E você vê que a banca não deu a planilha. Então, o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar que existe uma planilha, essa planilha ela tem várias colunas e uma dessas colunas se chama nomes. E a banca não está falando que é a coluna A, coluna B, coluna C, ela está falando que uma dessas colunas se chama nome, significa que é um título do usuário, não é o título do programa, não tem nada a ver com comando isso, tá certo? Aí continuando, ó, pelos demais usuários, para evitar que as informações sejam alteradas acidentalmente. Para isso, ele clicou em. Então, vamos lá, coluna nomes, significa que é uma característica da criação da planilha pelo usuário. E uma coisa que eu costumo falar para todo mundo que estuda comigo é o seguinte: sempre que você vai fazer um estudo de prova, é importante que você pelo menos conheça visualmente o programa. Muita gente se apega muito ao Excel, por exemplo, e decora algumas coisas, né, como planilha de cálculo e tal. Só que quando você vai para um programa que é um pouquinho diferente, o ideal, primeiro, a banca não cobra coisa muito profunda, porque esses programas aqui, eles são programas que eles têm atualização praticamente diária. Então, se a banca cobrar uma coisa muito profunda, ela acaba correndo o risco de cobrar uma coisa que já está desatualizada, então ela não costuma fazer isso, nenhuma banca faz isso. Mas, olha, por exemplo, ó, quais os menus que eu tenho aqui, ó. Menu arquivo, menu editar, menu ver, menu inserir, menu formatar, menu dados, menu ferramentas, menu extensões e menu ajuda. Esses são os menus. O que eu falei nas revisões, nas aulas? Eu falei, gente, vocês têm que abrir pelo menos o programa e ver os menus, porque a banca cobra caminhos. Ela vai falar que você, para chegar a um determinado comando, você vai fazer isso, 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 isso. Se ela colocar o primeiro nome errado do caminho, ou seja, o nome do menu errado, você não precisa nem terminar de ler a alternativa. Você já ganhou essa alternativa, por mais que você não esteja habituado a trabalhar com esse programa, entendeu? Então vamos lá. Aqui ele fala assim, ó. Primeiro, proteger. Aqui, só para finalizar, ó. Para isso, ele clicou em. Aí, ó, cuidado, porque aqui tem uma pegadinha, tá? Clicou em, é como se isso daqui fosse o início da frase que vai começar aqui, tá? Então, é uma continuidade. Então, clicou em proteger páginas em intervalos no menu dados. Então, vamos lá. Significa que eu vou ter que achar este comando aqui, ó, proteger páginas em intervalos no menu dados.
Aí eu só vou colocar aqui na tela de novo para ver se existe o menu dados. Existe o menu dados? Existe, ó, menu dados está aqui. Significa que é uma possibilidade? Sim. Olhando aqui, ó, ele tem aquele comando proteger páginas e intervalos? Tem. Aqui, obviamente, eu já achei a resposta, né? Ou seja, eu não preciso nem continuar lendo as alternativas, porque eu já achei a resposta. A não ser que tivesse duas alternativas iguais. Se você olhar aqui, ó, ele fala ferramentas, depois bloquear, travar células e editar. Não tem duas alternativas que começam iguais. Portanto, a alternativa A é a nossa resposta sem dúvida nenhuma. Mas na prova você não tem essa facilidade de mudar a tela, descobrir o menu e tal. Então, o que você faz? O que eu ensinei? Decora o menu dados. Significa que esse daqui está correto. Vamos ver as outras se ele tem caminhos parecidos, tá? Então, continuando aqui, ó, letra B. Clicou em ferramentas, clicou em proteger coluna, significa que o menu que ele está falando é o menu ferramentas. Aí você vai lá só para avaliar se existe o menu ferramentas, tá? Existe o menu ferramentas? Existe o menu ferramentas. Só que ele está pedindo o quê? Ele está pedindo que você clique aqui, ó, em proteger coluna, né? Ou seja, você vê que ele inverteu. Na primeira alternativa, ele colocou o nome do menu depois e o comando primeiro. Aqui ele colocou primeiro o menu para depois o nome do comando. Então, seguindo aqui, ó, proteger coluna. Existe o comando proteger coluna aqui em ferramentas? Não, não existe. Portanto, essa não é a minha resposta, mas ela não é uma coisa assim tão fácil de a gente resolver, porque o menu ferramentas existe, você concorda? Aí vamos lá, na letra C, clicou em bloquear na barra de ferramentas chamada segurança e auditoria. Existe a barra de ferramentas segurança e auditoria? Aí a gente vai lá e fala assim, olha, aqui pelo que eu estou vendo, não existe a barra de ferramentas segurança e auditoria, tá vendo? Portanto, ela não pode ser uma resposta, né? Então essa daqui, ó, realmente eu tiro, ela não pode ser a minha resposta. Aqui a letra D, ele fala, clicou em travar células na guia formato. Aí vamos lá, vamos ver se tem a guia formato. Tem a guia formato aqui? Não, tem formatar, não tem guia formato. Portanto, se não existe guia formato, não pode ser minha resposta. E por último, clicou em editar na guia permissões avançadas. Aí a gente vai lá, vamos ver se tem guia editar. Tem editar? Na guia permissões avançadas, não tem permissões avançadas, e mesmo se fosse ao contrário aqui, ó, não teria também. Portanto, essa daqui também não pode ser a minha resposta. Então ficou entre as duas primeiras lá, né? Então ele fala assim, olha, existe o menu ferramentas? Existe. Proteger coluna? Não existe proteger coluna. A lógica aqui diz o seguinte, sempre que você vai ter uma planilha de cálculo que você tem que proteger alguma coisa, na prática, ou você protege tudo, ou você protege um intervalo, não tem proteger coluna, tá certo? O intervalo seria o quê? Por exemplo, do A1 até o B5, então é uma faixa, você cria aquele retângulo visual na sua cabeça, isso é chamado de intervalo. Ou você vai proteger a página toda, ou seja, a planilha toda. Não existindo o comando proteger coluna, basicamente a gente sabe qual é a resposta que a gente tem aqui, ó. Então a alternativa A, ela é a resposta que a gente estava buscando. Entenderam isso? Então aqui basicamente a gente busca pelos comandos, pelos caminhos, né, que é o que a gente costuma fazer. Tudo bem? Vamos lá, questãozinha 19. Um analista, por medida de segurança, aconselhou os demais usuários do setor a utilizar o modo de navegação anônima do Google Chrome, alegando que em condições ideais esse modo de navegação, aí 3 pontinhos, então é uma continuidade, é como você vê uma característica da Fundação Carlos Chagas fazer isso, né, de ela dar continuidade ali para você. Então vamos lá, impede, vamos lá, impede, remove e garante, e aqui não salva. É assim que eu lido com questões que a gente tem que resolver. Eu busco a palavra-chave, a palavra mais importante da questão, tá? Impedir. Então, vamos lá. Impedir que ação de keyloggers. O que é um keylogger? É um malware. A navegação anônima não tem nada a ver com malware. Significa que essa, com certeza, não é a minha resposta.
Malware é função de antivírus, de anti-malware, de anti-spyware resolver, não navegação anônima. A navegação anônima, ela tem outras funções. Vou até mostrar para vocês aqui. Se eu não estiver errado, eu deixei aqui aberto. Deixa eu só. É isso mesmo. Deixei aberto aqui, ó, nova guia, né? Aí a gente vem aqui, ó, nos 3 pontinhos e clica em janela anônima. E olha o que ele mostra para mim, ó. Você entrou no modo anônimo, tá? Como outros usuários desse dispositivo não terão acesso à sua atividade. Você pode navegar com mais privacidade. Isso não vai mudar a forma como os dados são coletados pelos sites. Ou seja, os sites vão continuar coletando os dados. Se você tiver numa rede de uma empresa, a empresa também vai ter acesso a esses dados, porque tudo passa pelo servidor, tá certo? Mas ele está falando de não deixar rastro onde? Dentro do próprio computador que você está utilizando, tá certo? Aí ele fala assim, ó, coletando os dados pelos sites, você acessa pelos serviços que eles usam, incluindo o Google. Os downloads, favoritos e itens de lista de leitura ainda serão salvos. Significa que ele já está te falando o que será salvo. E aí ele fala assim, ó, o que não vai salvar? O histórico de navegação, os cookies e dados de sites e informações inseridas em formulários. Isso é o que não vai salvar, tá? Aí é possível que sua atividade ainda esteja visível para os websites que você visita, para o seu empregador ou escola e o seu provedor de acesso à internet. Ou seja, todos os dados que é cobrado em prova estão aqui. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Ele fala, olha, na letra B, impede que websites, provedores de internet e redes sociais visualizem suas atividades. O que estava escrito lá? Que não impede. Significa que isso não pode ser a minha resposta. Aí ele fala, não salva histórico de navegação. Realmente ele não salva. Não salva cookies. Realmente ele não salva. Dados de sites. Realmente ele não salva. Além de informações inseridas em formulários. Ele não salva. Exatamente o que está escrito lá. Você vê que é a característica daquilo que está escrito na tela do gerenciamento da navegação anônima. É assim que a banca cobra. Quando eu falo para os meus alunos, olha, sempre existe uma referência bibliográfica, sempre tem como você saber de onde está vindo essa informação, é aqui que a gente busca. Então está escrito lá, não tem como negar essa resposta, tá? Na letra dele ainda fala, remove os arquivos baixados no sistema. Não, porque quando você foi baixado é os downloads, e ele avisa você que não serão apagados os downloads, portanto isso daqui está errado. Garante proteção contra vírus, totalmente errado, porque ele não tem essa função, portanto a letra C é a nossa resposta de gabarito, certo? E não tem, você viu que a gente está fazendo a resolução das questões e não tem nenhuma possibilidade de você falar, nossa, aqui tem uma margem para fazer um recurso tal. Eu não vi nenhuma possibilidade, tá? A FCC ela é muito chata com isso, ela é o que toda banca deveria ser, chata no bom sentido, de cobrar aquilo que efetivamente está escrito na tela, para não ter motivação de recurso, tá? Questão 20. Ao tentar solucionar um problema de conectividade a um site na internet no Windows 10 aberto e funciona em condições ideais, um funcionário do tribunal assessorou o Windows Defender Firewall. Inclusive, dentro da revisão de véspera eu falei sobre isso, né? O Firewall, ele é um programa que faz parte do Windows Defender, ou seja, ele faz parte do sistema de segurança da Microsoft e ele vai, de certa forma, bloquear a entrada de tudo que tem no seu computador, certo? Ou seja, tudo que vem de fora ele vai bloquear, ele vai fazer o filtro de pacotes, ele é aquele, a gente faz uma brincadeira, né? É como se fosse o porteiro de um casamento. Ele tem uma lista de convidados e só vai entrar quem está na lista. Quem não tiver na lista não entra de jeito nenhum. O cara pode chegar, espernear, xingar, não vai entrar. É o firewall do seu computador, tá? Ele bloqueia tudo que vem de fora que não está numa lista de exceção, correto? E claro que diferente do antivírus, o antivírus ele tem uma lista de proibição, o resto ele deixa tudo, ou seja, é o porteiro de boate que a gente fala, né, dentro das brincadeiras que a gente fala na aula. Então, ele bloqueia tudo. E aí você vai criando exceções, permite aquilo, permite aquilo outro, tal. Então ele vai abrindo exceções para você trabalhar. Já no sentido contrário, é assim, sair, ele até tem uma porta aberta, porque é o sistema do computador é assim, mas você pode ir bloqueando, falar, olha, não deixa esse cara sair, não deixa esse cara passar. É como se eu estivesse falando, olha, esse site aqui não pode ser acessado por esse programa, não, o usuário não consegue acessar esse site. Eu vou criando exceções de bloqueio, tá? Então, aqui ele fala, ó, e clicou em restaurar padrões. Significa que, se eu clico no restaurar padrões, significa que toda a lista de exceções de entrada vai ser apagada, você concorda? Portanto, ele vai bloquear todas as entradas, tá?
tudo que não tem exceção, ele vai bloquear as entradas. E nas saídas, ele vai tirar todas as proibições. Ou seja, ele vai acabar deixando muita coisa sair, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Ele fala, fazendo com que ele, letra A, permita conexões de entrada de aplicativos que não estejam em listas de aplicativos permitidos quando conectados à rede pública e privada. Está errado porque ele não permite, ele bloqueia, né? Portanto, letra A está errada. Letra B, bloqueie todas as conexões de entrada com aplicativos que não estejam na lista de aplicativos permitidos quando o computador estiver numa rede privada. Ou seja, aqui ó, tem uma pegadinha, tá vendo? Ó? Rede privada, tá vendo? Significa que ele está bloqueando a entrada quando você está numa rede privada. Ele bloqueia? Bloqueia. Então isso daqui não está errado, vamos colocar assim, tá? Vamos ver as outras alternativas. Letra C. Notifique. Já está errado porque o Firewall não notifica nada, ele simplesmente bloqueia, portanto, essa daqui está totalmente errada. Letra D. Bloqueie todas as conexões de saída. É ao contrário, bloquear de saída não é isso que vai acontecer, tá certo? Ou seja, ele acaba bloqueando saída quando você cria essa exceção, mas ele não bloqueia todas as saídas. E aqui ele fala bloqueia todas as conexões de saída também. Portanto, se a gente tem isso, o que que acontece? A gente acabou achando, né, meio que sem ter a apuração completa, a resposta que a gente queria, ou seja, quando ele fala da saída, ele bloquear todas as saídas, significa que o seu computador não poderia se comunicar com mais ninguém. E aí não é isso que acontece, você continua tendo a possibilidade, quando você volta aos padrões, o que ele bloqueia é a entrada, ou seja, ele passa a ter a configuração padrão, bloqueando todas as entradas e abrindo as saídas, e aí você vai começando a criar as restrições novamente. Portanto, D e E, ela estaria errada, independente de redes públicas ou redes privadas, tá certo? Aqui ele citou rede privada, porém, se ele tivesse citado uma rede pública, também estaria correto. Se ele tivesse citado a internet, também estaria correto. E a banca tentou derrubar a gente fazendo esse tipo de coisa. Portanto, esse é o gabarito correto da questão. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí, né? Que vocês tenham participado das nossas revisões. E se você não participou, não perca tempo. Vem estudar com a gente, porque isso vai fazer diferença para sua linha de estudo. Nosso objetivo é sempre preparar você para o pior, ou seja, a gente realmente leva você ao conteúdo adequado, à forma que a banca cobra, a linguagem que ela utiliza, e isso faz com que você termine o seu curso bem preparado para a resolução de prova, tá bom? Espero que você tenha curtido, fique com Deus e até a próxima oportunidade.